FM 104,5 e Liberdade AM 103, ou melhor, 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa neste exato momento, já desde o início do seu programa. A você também que está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal, no Facebook, muito obrigado, ótima semana, tá bom? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, professora Sandra Helena. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 10h03. Bom dia, Marina. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando através das nossas rádios parceiras. Elas que fazem um importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares para a gente tentar furar aí essa grande mídia e os grandes estragos que elas vêm fazendo no nosso país. Obrigada a vocês que estão acompanhando via Facebook, através do Democracia Participativa CE. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Vocês também são comentaristas desse programa. A participação de vocês é extremamente importante, não é isso? E hoje a gente já estreia o programa de Vinçó, Jonathan Neto. Finalmente, Jonathan Neto. Até que enfim. De internet nova, acabou aquela briga que a gente tinha com a Multiplay. Bem-vinda, né, Portal Net. Seja bem-vinda. Então aí vocês aproveitam também para comentar se está chegando tranquilo o sinal até vocês, se está boa a transmissão, como é que está o nosso trabalho aqui a partir de agora, que tomara, nunca mais nenhum problema. Mas vamos lá, estamos aqui já com a nossa comentarista de segunda-feira, cadê a vinheta? Professora Sandra Helena. Opa! Bom dia, salve, salve. Já a gente vai conversar um pouquinho com ela também para saber, porque lá a gente fez aquele ao vivo lá, né, de Poa para cá, Poa, Fortaleza, Poa, mas a gente ainda não conversou com ela para saber as impressões finais ali do dia, infelizmente, do julgamento do Lula, que foi aquele resultado A tragédia anunciada. Pois é. E também estamos aqui com o Rosena Amorim, doutor em Sociologia, professor titular da Unifora e técnico da SEDUC, que é o nosso convidado de hoje. E ele vai falar sobre, a gente vai conversar aqui com ele, sobre universidade e financiamento da pesquisa em tempos de golpe. Então, vamos falar, né, da questão da pesquisa brasileira, como é que anda aí nos dias atuais. Seja bem-vindo, professor. É um prazer participar do programa de vocês e a gente vai tentar esclarecer um pouco, infelizmente, como está o cenário para os pesquisadores brasileiros. Professora Sandra, antes da gente fugir de notícias, a gente precisa dizer que a gente teve um choque cultural, quase emocional, seja lá o que for, falando com você e o Inocêncio Uchoa naquele dia. Porque a gente falou que o Inocêncio estava envolto de vários outros juízes, de advogados, e o clima dele era bastante taciturno. Ele estava bem chateado, bem pesado. Em compensação, a gente conversou com você que estava no meio do povão, era alegria pura. Tipo assim, tá lindo, o povo está unido, o povo está em luta. Né? E a gente falou assim, meu Deus do céu. Mas deve ser melhor ser a Sandra nesse momento do que ser o Inocente. Mas acredito que é interessante isso, vocês terem permitido ao público nosso que visse essas duas perspectivas, né? Porque, de fato, elas duas são reais. Né? Tanto é real o clima taciturno do Inocêncio, que logo na sequência eu vim a assumir também, como é absolutamente real o que foi vivido nas ruas de Porto Alegre, né? Quer dizer, eu estava ainda, quando falei com vocês naquele dia, sob o efeito do dia 23. Para mim, o grande acontecimento, ainda que não se tem dado a devida importância a ele,
é o acontecimento do dia 23, mais precisamente o palanque da tarde na esquina democrática, que unificou a esquerda, né, de um modo, neste momento, nesta quadra invernosa, terrível que nós estamos passando, que unificou a esquerda de um modo que ainda não tinha sido feito, quer dizer, colocou o PSOL, colocou MST, MTST, Manuela Dávila, do PCdoB, Olívio Dutra, Tarso Genro, quer dizer, todo mundo que interessa, todo mundo com quem nós temos que contar no futuro próximo, estavam naquele palanque, né? As forças políticas da esquerda estavam ali. E foi um concerto, eu até escrevi um post no Face sobre isso, notas tardias sobre Porto Alegre, foi quase que uma sinfonia, um concerto muito melódico, muito harmonioso, se dirigindo para a fala de Lula, né? Quer dizer, Lula foi antecedido por Dilma, que foi a última que falou. Foi um palanque duradouro, quer dizer, não era um comício, era uma manifestação, né? Lembrou um pouco a minha juventude de ter visto as diretas, quer dizer, ali estava faltando o quê? Estava faltando o centro, mas tinha Requião. Requião estava lá, por isso que eu estou dizendo. E a multidão que estava nas ruas no dia 23, era uma multidão, eu não vou me atrever aqui a dizer a quantidade, alguns falam 70, 80, não sei, mas foi algo de injetar o ânimo. Eu disse, aqui eu vi algo novo, algo que vai ser repetido no futuro próximo. A gente já sabia, evidentemente, do resultado. Havia ainda uma esperança, eu acho que eu falei com vocês, uma ligeira esperança no último voto, né? Quer dizer, houve uma expectativa, sim, até o último momento, que fosse 2-1, que permitiria os embargos, né? Mas aí quando veio, aí choveu em Porto Alegre, logo depois que falei com vocês, estava um sol lindo no acampamento, muita gente, de novo, nós estávamos no dia debaixo de chuva. Muita gente também da América Latina. Me lembrou quando houve a posse de Lula, a primeira posse de Lula, que eu compareci, que tinha muita gente de Argentina, Venezuela, Uruguai, e havia, não muitas caravanas, mas havia. O ambiente no acampamento, no anfiteatro do Pôr do Sol, com as barracas gerenciadas pela turma do MST, que inclusive fez a segurança de tudo, dando conta de que a gente teria ainda algum grande acontecimento ali, sobretudo porque foi mobilizado um contingente policial muito grande para fazer a segurança no perímetro em torno do TRF-4, né? Com, como se diz, helicópteros e drones e tal. E naquela hora em que eu falei com vocês, que ainda não tinha terminado o julgamento, ainda iria acontecer o terceiro voto, o clima tinha um clima de expectativa, de tensão, de muito entusiasmo, né? Porque a gente se encontrar na rua, gente do Brasil inteiro ali, E é uma coisa muito bonita que eu vi, muita gente mais velha, muitas senhoras, grupos de senhoras acompanhadas, sabe? Uma coisa realmente muito emocionante. Eu no início, quando eu estava me preparando para ir, mesmo no voo, eu disse, meu Deus, o que eu estou indo fazer em Porto Alegre? Porque eu já sei qual é o resultado de Porto Alegre. O que eu estou indo fazer? O que eu estou indo fazer? Eu gasto uma grana, né? E lá eu digo, não, eu tinha que vir. Né? Alguma coisa me chamava e eu fui para participar daquele comício. E reenergizar um pouco a rua, sabe? Porque ver o Lula ali falando, como ele falou, ele está falando cada vez melhor, né? Porque no dia seguinte, em São Paulo, ele também deu né? Ele é um cara que cresce, né? Vai crescendo, ele está muito maior do que o que ele era, né? Enfim, o que se descortina pela frente exige muita sabedoria, nossa, muita ousadia, estratégia. Eu não sei se quando eu falo nós, eu falo o campo da esquerda, suas lideranças, sobretudo, estaremos à altura. Acho que até aqui não estivemos, embora a disputa do campo simbólico, eu acho que nós estamos ganhando, as pesquisas mostram isso claramente, mas isso ainda não se manifestou de modo efetivo, né? De modo prático. Porque daí, o Lula foi condenado, eu digo, Poa não tremeu. Lula pode ser preso a qualquer momento, enfim, pode ser preso carnaval, não sabemos exatamente o que ia acontecer
Seria a né? resposta para as tentativas de reforma que ainda assim. Isso, e continua, o Temer está, como se diz, numa ofensiva de mídia e tal. As pesquisas, por enquanto, ainda dizem que nós estamos ganhando do ponto de vista simbólico, que a população é contra as reformas, que a população rejeita esse governo, que a população aposta na eleição de Lula. Mas há uma espécie de gap entre o que essas pesquisas apontam e o que a gente vê do ponto de vista do dia a dia, né? Da ação das pessoas, para frear, para dar uma resistência a isso. Por isso que eu digo, é importante que a nossa audiência, nas suas redes sociais, nos seus ambientes, não esqueça, insista em recordar que nós estamos vivendo sob um golpe de Estado no Brasil. E que mesmo o ambiente de discussão de eleição, inclusive com Lula participando, é um ambiente sob um golpe. E que a mera eleição de Lula não restitui a normalidade democrática no Brasil. Porque se a gente disser que a mera eleição de Lula restitui a normalidade democrática, nós seremos obrigados a dizer que qualquer eleito restitui a normalidade democrática. Ela não restitui. A restituição da normalidade democrática só se dará no dia que for anulada a sessão que afastou Dilma Rousseff. Isso pode demorar anos, eu insisto nisso, vai ser uma espécie de cantilena minha, permanente. Só assim nós restituiremos a normalidade democrática e colocar os atos desse governo que feriram o Estado brasileiro, a infraestrutura, a classe trabalhadora, colocá-la sob o escrutínio popular. Eu não sei nem se trata de um referido revogatório, porque, afinal de contas, essas ações não têm legitimidade, mas nós sabemos que nós precisaremos eleger um Congresso melhor que esse que está aí. Não vejo sinais disso acontecer. Na verdade, eu estive conversando com o companheiro do DIAP, ele fala que... Não vejo sinais disso acontecer. Então, assim, por isso que eu digo, até que ponto a gente pode falar que essa disputa feroz no campo simbólico também, quer dizer, as ideias da esquerda, aparecendo como, nesse momento, ainda vencedoras, através das pesquisas, até que ponto isso vai se reverter, né, numa vitória no campo eleitoral, que é importante para nós. Acho que chega. Então, vamos agora para o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Atitude popular. Giro de notícias. A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores do Ceará, o Sindivalores, realiza um ato em frente à empresa Corpo de Segurança na manhã desta segunda-feira. A manifestação acontece após a falta de avanços nas negociações que ocorreram no dia 1º de fevereiro. O sindicato convoca os trabalhadores para a luta. No domingo, 4 de fevereiro de 2018, faleceu o ex-deputado federal e jornalista Carlos Alberto Caó de Oliveira. Caó foi responsável por incluir na Constituição de 1988 o inciso ao artigo 5º, que tornou a prática de racismo crime inafiançável e imprescritível. Nascido na Bahia e radicado no Rio de Janeiro, Caó foi do movimento estudantil e chegou a ser preso durante a ditadura militar por sua atuação política. Teve uma vida dedicada à luta antirracista e trabalhou como advogado. Na redemocratização do Brasil, ele assumiu o cargo de parlamentar constituinte e de secretário do Trabalho e de Habitação do governo de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Foi autor da importante Lei 7.437/1985, que mudou o texto da Lei de Afonso Arinos de 1951, tornando contravenção penal o processo de raça, o preconceito de raça, cor, sexo e Estado. O texto ficou conhecido como Lei Caó e serviu como embrião das leis seguintes sobre o tema de discriminação racial. Atitude popular. Giro de notícias. A secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do governo estadual e dirigente nacional do PCdoB, Olívia Santana, foi vítima de agressões no sábado, dia 3 de fevereiro, no hotel Catuçaba, na Bahia.
né? Ela é secretária de produção. Secretária de que governo? Secretária da Bahia. Da Bahia. A secretária de Estado foi convidada pela vice-presidente da Federação Nacional de Automobilismo, Selma Moraes, para participar da Folia do Batom, uma confraternização das mulheres que fazem o Rally do Batom. Uma senhora entre as participantes dirigiu o seu livro como se fosse para cumprimentá-la, sendo que a agressora apertou fortemente a mão da secretária e não atendeu seus apelos para que soltasse. Falou em tom de provocação que Olívia é uma comunista, como se isso fosse... Não ofendeu não, minha senhora. E por isso não deveria estar no hotel Catuçaba. Gritava ela que tinha que voltar para a favela, que lá seria o seu lugar. A polícia foi chamada e a agressora foi levada para a delegacia de flagrante. Olívia prestou depoimento quando formalizou a denúncia. Na delegacia, pessoas com camisas que propagandavam a volta da ditadura militar estavam prestando solidariedade ao ato. Fecha aspas. Eu tenho que comentar. Minha senhora, se a pessoa é comunista, ela não vai se ofender com você chamando ela de comunista. Bem ao contrário. Segundo, minha senhora, que tipo, a intenção do comunista não é que todo mundo morra pobre. A intenção do comunista é que todo mundo morra muito bem de vida. Então, ela não só deveria estar lá, como aquele lugar que ela está. Mas está brava, a ignorância está reinante nesse país. E a gente fica se perguntando por que uma pessoa consegue sair de casa para apertar a mão da outra com força. Assim. Mas veja, minha senhora, vai amar. Mas veja aí, você fala dessa questão da ditadura militar, né? A gente fica pensando, não, são uns loucos, uns malucos, uns velhos loucos, umas velhas loucas. Bom, não é. Uma juíza paulista liberou o grupo Porão do DOPS. Então, assim, essa é... Quando eu digo assim, ontem eu até digo, gente, nós estamos vivendo um golpe. Isso jamais existiria numa normalidade democrática. E ela coloca no texto, na sentença, que nós nem poderíamos falar que como é que se diz, os estandartes do bloco, que é o Ustra, que são os torturadores, foram de fato torturadores porque, afinal, a justiça nem os puniu. Quer dizer, dizendo algo contrário, porque a justiça paulista reconheceu o Brilhante Ustra como um torturador. Quer dizer, quando a gente tem um judiciário, uma juíza, atenção, gente das lutas identitárias, uma juíza, uma mulher, né? Quando a gente tem uma situação dessa, não querer reconhecer em que situação estamos vivendo, lembrando que anteontem, o secretário de Estado do Trump abertamente chegou a sugerir um golpe militar na Venezuela. Nós não estamos realmente vivendo uma situação que a gente possa dizer é uma situação liberal, burguesa, de normalidade. Não, nós estamos vivendo um período mesmo de quebra, né, dessa institucionalidade. A gente não sabe se isso é de uma vez para sempre ou se tem conserto, mas, de fato, a democracia burguesa liberal, tal como pensamos e entendemos, ela está em crise. Né? De quebra também vergonha na cara, mas enfim, esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no Nós já temos aqui alguns comentários. A Karine Pinheiro está dizendo, vamos denunciar e anunciar com Rosenda Amorim. E aí ela marca aqui o Rafael Silva convidando ele para participar dessa entrevista, que vai ser o seguinte, meu povo. O governo Temer tem dado vários ataques à ciência brasileira, como a redução de recursos para a pesquisa científica e a aprovação da lei do teto de gastos, que congela os investimentos que serão corrigidos pela inflação durante 20 anos. Para conversar sobre a universidade e o financiamento da pesquisa em tempo de golpe, convidamos o professor titular da Unifor, doutor em Sociologia, Rosenda Amorim. E também contamos com a presença da nossa comentarista, professora Sandra Helena. Vendo? Só para a gente situar aqui antes do nosso break, já chega, e a gente depois continuar com a nossa entrevista, eu queria que você desse um pouquinho um resumo desses ataques que estão acontecendo. Bem, em primeiro lugar,
não dá para a gente fazer um comentário se a gente contextualizar um pouco o que foi antes e depois desse período do governo do PT, o presidente Lula e Dilma, e o que nós estamos assistindo agora. No governo anterior, que foi o governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, as universidades públicas, que é onde se concentra a grande produção científica do Brasil, elas viveram um período de muita dificuldade, de achatamento salarial, de terceirização, de não contratação de professores, sucateamento de diversos setores, inclusive de pesquisa, e um crescimento praticamente vegetativo do número de vagas nas universidades, também um crescimento pífio da pós-graduação. E quando começou o governo Lula, principalmente a partir de 2007 a 2014, a ciência brasileira ela vive um ciclo virtuoso, ou seja, há um aumento muito grande de aporte dos recursos para pesquisa, para formação de pessoal de nível superior, ou seja, CAPES, CNPq, as fundações de pesquisa, as fundações de amparo à pesquisa, tipo FUNCAP, FAPESP, FAPERJ, todas elas navegaram, vamos dizer assim, em generosas quantidades de recursos para a pesquisa. E o que a gente tem assistido, principalmente após esse golpe institucional, né? Que, na verdade, não foi um golpe, as pessoas acham que golpe só é quando é militar, quando tem um tanque, etc., mas um golpe institucional, né? Um golpe político. Mas os tanques estão aí. Eles estão um dispositivo, né? Para serem usados toda hora. E o que a gente... Os cacetetes foram muito bem usados pela polícia ao longo desse período. Deixa eu falar um pouquinho do antes e o que aconteceu depois. O antes. O antes, a gente assistiu, principalmente, 98 foi um ano que marca uma coisa muito importante, né? Que foi o aprofundamento da expansão do setor privado, o setor de educação superior privado, na época do Henrique Cardoso, ele cresceu de forma exponencial e, ao mesmo tempo que esse setor crescia, a gente via essa, vamos dizer assim, estagnação, né, das instituições públicas de ensino superior. Como elas tinham um patrimônio, elas tinham um feedback muito forte, não dava para você desmontar isso de uma hora para outra. Mas, durante os 8 anos do governo de Cardoso, as universidades federais, principalmente, mas isso respingou também nas estaduais, porque acaba que esse modelo ele vai sendo copiado, ele vai se expandindo, né? Chegou-se até, muitas vezes, a se falar aqui que as universidades estaduais seriam privatizadas ou seriam fundações que teriam que, de alguma forma, cobrar. E, na verdade, parte das instituições públicas superiores, principalmente a pós-graduação lato sensu, ela sofreu, durante esse período, um processo de privatização através de fundações de apoio privado. A USP foi uma das que mais vendeu o seu logotipo, mas não só ela. Aqui a gente tem a UVA, na figura do Teodoro, que foi deputado do PSDB, em que muitas fundações foram criadas e o selo da Universidade do Vale do Acaraú foi usado bastante para, vamos dizer assim, fazer dinheiro via iniciativa privada, através dessas fundações privadas de apoio. Quer dizer, e aí, veja bem, quando inicia o governo Lula, nós começamos a perceber, principalmente do meio para o fim e no segundo governo Lula, uma retomada de crescimento das universidades federais. Então, para você ter uma ideia, na LFHC, eu não me lembro de nenhuma universidade ter sido criada, né? E foi na época também do FHC que foi criado alguns mecanismos, entre aspas, né, para obrigar os professores a ter uma maior produtividade, no sentido de que o professor tinha que dar mais aula, tinha que... A concepção de produtividade não era produzir conhecimento científico, mas era dar mais aulas, né? E com o Lula, o que é que a gente vai assistir? O Lula e a Dilma.
nós vamos assistir a criação de 18 novas universidades, e a gente vai assistir também, dado os investimentos, a criação de 173 novos campi universitários. E se em 2000, deixa eu ver aqui qual foi o ano, a gente tinha, eu gosto dos números que eles ajudam a gente a visualizar muita coisa, né? Nós tínhamos 113 mil estudantes, né? Em 2002, ou seja, ainda no final do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha 113.263 alunos matriculados nas universidades públicas. Em 2014, esse número já era 245.983 alunos. E uma coisa interessante é que a gente está falando das universidades, mas eu acho que o grande investimento que o governo PT fez foi justamente o investimento nos institutos federais de tecnologia, que nós ultrapassamos, nós ultrapassamos as 500 unidades no Brasil, e, além disso, esses institutos, eles foram aparelhados para ter um forte desenvolvimento no setor superior e de produção de tecnologia, não apenas como escolas de nível médio, mas escolas de nível superior. Então, quer dizer, você imagina, 500 e tantos institutos federais foram criados. Então, isso é um impacto muito grande. Ou seja, famílias que nunca imaginaram que o filho pudesse fazer um curso superior, pudesse se tornar um pesquisador, eles passaram a ter essa condição de ter acesso ao ensino superior. E mais, no governo Dilma, a gente assistiu, por exemplo, o projeto Ciências Sem Fronteiras, que também colaborou para que jovens brasileiros fossem estudar no exterior, né? E que logo em seguida, logo depois do golpe, com pouquíssimo tempo, esse projeto foi enterrado, completamente enterrado. O Daniel Bezerra está dizendo, tem gente que critica os governos do PT, Lula e Dilma. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse avanço da universidade, professor, mas na volta aí do nosso freio. É com você, Jonathan Neto. Eu quero falar da saúde. Vocês estão ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Rochô Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, aí também, Boa Viagem, vai reprisar o programa na íntegra para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. Esse programa, Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora, 10h30, voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Marina? Opa, brigadão, Jonathan Neto. Professor, uma das coisas que a gente, às vezes, percebeu, que a gente passou a perceber e tem discutido aqui, pelo menos junto ao nosso produtor, é que houve também um boom específico em determinados cursos, né, mais do que em outros. Principalmente porque houve o financiamento de bolsas de estudo dentro das universidades particulares, né, e, logicamente, para elas interessa muito mais abrir cursos que elas têm menos custos de laboratório, de pesquisa, né, e que sejam cursos que só necessitem mesmo de um professor, um bom professor, uma sala de aula e os alunos. Eu queria saber, na sua opinião, se isso deu um reflexo na questão do mercado de trabalho e também para dentro da própria universidade. Se faltou investimento ou se faltou acesso em outras áreas do conhecimento que não esses cursos, como, sei lá, direito, jornalismo, publicidade, administração, contábeis, né? Na verdade, olha,
os cursos que não necessitam de um investimento mais complexo, como laboratórios, ou são os cursos da área de ciências, ou da área de saúde, ou quando eu falo ciência e tecnologia, né, das engenharias. E aí o que é que você observa? Quando houve esse boom privatista nos anos 90, e não é que ele começou, e eles também tiveram muitos ganhos, ganharam muito no governo Lula e Dilma. Quando eu falo aqui que houve um investimento muito grande e um olhar muito, com muita seriedade para o setor público, para as instituições federais públicas do ensino, e não é à toa que a gente assiste também agora um recrudescimento em relação à perseguição a determinadas vamos dizer assim, direções de universidades, os dois casos mais emblemáticos foi o caso da Universidade Federal de Santa Catarina e agora, recentemente, a Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente sabe que algumas coisas na Bahia também. No caso do Rio, que o reitor é o Roberto Lerner, né? E que foi notificado, coisa do gênero. Assim. É porque as universidades públicas, quando elas perceberam essa seriedade de investimentos e de apoio, tanto que, por exemplo, um avanço que não se fala muito, já existia essa ideia do Enem, mas foi justamente no governo do Lula, principalmente quando o Haddad era ministro da Educação, que, de fato, o Enem ganhou as proporções que ele ganhou. E ganhou porque as universidades públicas federais aderiram praticamente de forma maciça ao Enem. E isso redirecionou completamente a formação de ensino médio no Brasil, dando uma melhorada na qualidade desse ensino médio. Só uma pontuaçãozinha para eu lembrar o seguinte, Lula teve um olhar, né, seguido por Dilma. Dilma foi sua ministra-chefe, né, de Casa Civil, depois da queda do Dirceu, ali já se anunciava o desastre. Mas ele teve um olhar muito sensível para a questão da educação. Né? Isso para ele, você vê que até hoje, quando ele vai, para ele é uma questão de honra. E foi para a Dilma também, que ela vem com o slogan de campanha com o Brasil. E outra coisa, você vê essa questão do setor privado. O ProUni fez um monte, fez a alegria e a festa de um monte de faculdade, porque essas faculdades se espalharam. Inclusive foi muito criticado, né, por setores da esquerda, enfim. Mas que representou mesmo o acesso, né, de larga parcela da população, os filhos da classe trabalhadora, que nunca tinham ido, famílias que nunca tinham conseguido ter seus filhos dentro da universidade. Então, ProUni reúne, né, as cotas, a política de cotas sociais e raciais, fiéis também, na universidade que eu ensino, temos assim em torno de 30% de alunos fiéis. Quer dizer, tudo isso foi uma demonstração de que tem problemas, como houve, vamos fazer críticas sobre como os recursos são aportados, no caso de Ciências Sem Fronteiras. Deixa eu só te dizer, uma coisa que aconteceu é que o Lula conseguiu, ao mesmo tempo, investir e melhorar as instituições federais, as universidades públicas federais, né? E, ao mesmo tempo, ele também conseguiu fazer com que o setor privado fosse extremamente oxigenado. Para falar sobre isso, basta dizer que o maior grupo de ensino superior privado do mundo surgiu aqui no Brasil, no governo Lula-Dilma, que foi o Croton, que reúne várias universidades privadas, né? E, claro, que uma das grandes forças de alimentação da Croton era justamente o FIES, né? E quando houve a mudança de governo com o golpe, e que houve uma redução drástica do FIES, a Croton, né, que era esse grupo, um grupo, né, que era uma espécie de holding com várias universidades, sentiu, né? O setor privado sentiu. Mas, assim, está sentindo, mas o que eu queria falar, eu queria retomar sobre essa história do investimento na pesquisa, eu que venho, por exemplo, da área de trabalho muito proximamente, já trabalho desde a educação básica até a pós-graduação, e há quase 20 anos que eu trabalho em 2 programas de pós-graduação bem diferentes, direito e de saúde coletiva, a gente percebe o seguinte, e você falou do direito, né? Obviamente que
Houve, nesse meio termo, também a emergência de um outro fenômeno, que foi a EAD, que houve várias distorções, mas que hoje cada vez mais se tenta buscar o equilíbrio, né? Eu digo, nessa expansão do ensino superior, apareceu também essa ideia da EAD, da educação à distância. Nós tivemos casos de universidades que saíram de 10 mil alunos para 110 mil, como foi o caso da Unitins. Eu queria te perguntar qual é o efeito disso, porque a gente já teve no Brasil diversas tentativas de experiência, principalmente para o ensino básico, mas olha, educação à distância, e nenhuma delas deram certo. Mas sabe por que não vai dar certo? Porque nós somos um país de analfabetos. Enquanto a educação para o povo, para as camadas populares, não for uma educação de qualidade, por exemplo, o Estado do Ceará, ele é uma exceção. Por que eu digo uma exceção? Nós somos um Estado privilegiado nesse sentido. Nós somos um Estado em que os indicadores educacionais melhoraram tanto que ajudaram a eleger o atual governador, ajudaram o Cid Gomes a se reeleger, fez com que o nosso secretário de Educação hoje fosse, que já foi do FNDE, presidente do FNDE, e agora, como secretário de Educação, é presidente do CONSED, que é o conselho de todos os secretários de Educação do Brasil. E quando você olha para os indicadores do nosso Ceará, apesar de nós não sermos economicamente um Estado forte, pelo contrário, nós somos um Estado de extrema desigualdade social, mas a educação de tempo integral vem mudando o perfil dos nossos alunos. Nós conseguimos, eu que na década de 90 lecionava numa escola pública, como Justiniano de Serpa, só turma de terceiro ano, eu tinha mais de 600 alunos de terceiro ano. Eu perguntava, quem vai fazer vestibular aqui? 3 alunos levantavam o braço. Hoje você tem milhares de alunos da escola pública entrando não só em instituições privadas de ensino superior, mas também nas públicas, e não só em cursos porque assim, a universidade pública, ela historicamente recebeu alunos da escola pública, mas era onde? Nas humanidades, nas letras, naqueles cursos que as pessoas achavam que não era o filé mignon. O filé mignon é o quê? Medicina, engenharia e direito, né? E a gente sabe por quê. Mas o direito também, pelo fato de ser um curso que não exige investimentos tão grandes como laboratórios, etc., etc., nós assistimos no Brasil uma distorção que não existe no mundo, em nenhum país do mundo. Que tem 330 milhões de habitantes, tem pouco mais de 200 cursos de direito. O Brasil tem mais de 1.200 faculdades de direito. E uma quantidade enorme de estudantes que não passam no concurso. Pois é. Então, e aí a grande questão que fica é a qualidade. Mas eu queria voltar para a questão da pesquisa, porque eu acho assim... Só um minutinho, o diretor-geral, o Souza Júnior, está dizendo aqui, a presença desses 2 excelentes professores universitários qualificam o debate e ajuda a consolidar cada vez mais o programa Democracia no Ar, como propagador das ideias progressistas e espaço de resistência ao golpe em curso. Pois é, eu queria dizer o seguinte, a outra área que eu trabalho, que é a saúde coletiva, eu sempre digo para os meus alunos, saúde coletiva não é a mesma coisa que saúde pública. Saúde pública é uma criação europeia. A saúde coletiva é uma construção brasileira e ela tem uma interface com o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, que é, vamos dizer assim, um desdobramento do artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, e que foi efetivada a partir da Lei 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde. Então, essas pessoas que estão aí, que é um projeto, a gente vê, nítida e imoralmente, entre aspas, né, privatista, que eu não digo que é liberal, ele é privatista, né, e de desconstrução de direitos sociais, volta e meia a gente viu, assim, tentativas de mexer no SUS. Mas, por que eu estou falando do SUS? Porque quando a gente fala de investimento em pesquisa, por exemplo, área de saúde, onde é que se faz pesquisa em saúde no Brasil? Nos hospitais universitários. Tipo Clementino Fraga. Então, Clementino Fraga, que é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fazia, no ano de 2000, 100 transplantes de rins e 50 de fígado por ano. O ano passado, o Clementino Fraga fez 12 transplantes de rim e 0 transplante de fígado. E as pessoas que são beneficiadas por esses hospitais universitários, elas estão agora, nesse exato momento,
sendo completamente prejudicadas. E o que é que a gente percebe? Né? Que as pesquisas no campo da saúde, seja sífilis, HIV, temos coisas maravilhosas, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, que sofreu com aquele incêndio horroroso, ou o que aconteceu em Alcântara, que a gente até hoje se questiona se aquilo ali foi, de fato, aquele incêndio que vai atrasar em pelo menos uma década ou mais o avanço aeroespacial brasileiro, se aquilo ali foi, de fato, um acidente. Né? Então, assim, nós, além de estarmos tendo uma redução brutal nos investimentos de pesquisa nesse país, porque, como tudo no Brasil, né, constitucionalizado, de acordo com a Constituição, 2% em produto interno líquido brasileiro tem que ser investido na ciência e tecnologia. E isso não está sendo realmente efetivado. Então, já é pouco. Se você falar quantos outros países, se você pegar a Alemanha, Japão ou os Estados Unidos, né, vai ver o percentual que eles investem no produto interno bruto em ciência e tecnologia. Por quê? Porque nós vivemos no mundo do conhecimento e no mundo da tecnologia. Então, quem não produz isso, o que vai acontecer? Vai ficar na lanterninha, vai ficar para trás. Vai ser engolido por eles que produzem. Eu queria fazer aproveitar aí, pensando aqui no tempo, uma provocação, quero ouvir a opinião do Rosendo quanto a isso, né? Eu acho que o que nós estamos colocando aqui, dessa atenção especial e muito sensível que o ciclo petista, especialmente o presidente Lula, teve pelo ensino superior, não se reverteu... E pela educação básica também, viu? Mas não se reverteu, Rosendo, não sei se você concorda comigo, na sustentação da normalidade democrática. Eu lembro que quando... acabou com o discurso da meritocracia. Quando houve o escândalo, que já era para bater Lula ali no início do governo dele, que depois houve o Dirceu, àquela altura, chamado Mensalão, houve um grande evento em São Paulo, com a nata da inteligência brasileira, chamado evento O Silêncio dos Intelectuais. Eles se sentiram extremamente provocados. Por quê? Porque boa parte dessa inteligência, né, todos nós nos lembramos disso, compôs aquele caldo, né, de cultura política efervescente que levou o PT ao poder. Né? Uhum. Bom, mas na época que estourou o escândalo do chamado Mensalão, então eles se organizaram e produziram esse grande seminário chamado Silêncio dos Intelectuais, que inclusive gerou livros e artigos, como os intelectuais postam, a arma dos intelectuais. Bom, mas o que nós vimos foi, de fato, né, um silêncio dos intelectuais, mas eu não estou falando de um ou de outro, Mariana Chauí, essas pessoas que a gente sabe que... Eu estou falando das universidades, o próprio sindicato, né, que ainda até hoje diz que não houve golpe no Brasil. Como é que tu vê essa guinada da universidade, que inclusive é uma das primeiras a ser atacada? Você vê que o chancelier, o juiz, o reitor que se suicidou, ele era um entusiasta do golpe e da Lava Jato. Entende? Isso é que tonante, né? E também foi meio que abandonado no primeiro momento da própria academia. Então, assim, a universidade, as IFES, reitores, todas as suas estruturas, não movimentou uma palha, um fio. Deixa eu ajudar a esclarecer um pouquinho essa história. Só queria acrescentar, e somado a isso, toda essa juventude que teve acesso, que teve bolsa, que teve a oportunidade de entrada, foi tomada por esse discurso constante da meritocracia, de não reconhecimento do papel do governo. A juventude chegou a ocupar as escolas de ensino médio. Sim. E também ocupar as universidades, quando houve a PEC já Dilma fora. Né? Quando entrou a famosa PEC Fim do Mundo e a reforma do ensino médio, que passou tudo. Uhum. Né? Mas para sustentar Dilma, para manter normalidade,
Não, Também não mexeu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quem melhor ajuda a gente a compreender todo esse processo chama-se Gessé Souza. Com a estupidez da inteligência brasileira. A tolice, mas seria melhor estupidez mesmo. A tolice da inteligência brasileira e a elite do atraso. Ou seja, infelizmente, no Brasil, com raríssimas exceções, nós temos na universidade, nós temos nas elites, uma ideologia da branquitude. Geralmente as pessoas são brancas, de classe média e alta, e com raras exceções elas são mulatas ou negras. E essa dimensão racial, étnico-racial, ela, por incrível que pareça, ela começou a ser levada um pouquinho mais a sério justamente em 2003, quando o Lula sancionou a Lei 10.639, em março de 2003, que passou a obrigar, e foi uma mudança na LDB, na LDB, o ensino da história africana, da história e cultura africana e afro-brasileira. Aí a coisa começou a mudar um pouquinho. Mas, para mim, o grande pecado, que foi o pecado do governo, do PT, foi que, veja bem, com todo o republicanismo do Lula e da Dilma, que eu acho que eles pecaram por excesso de republicanismo, e apesar disso, continuam sendo chamados de bolivarianistas. Eu recebo vídeos ridículos nesse WhatsApp de pessoas idiotas falando do comunismo, naquela linguagem que vai comer criancinha, que vai não sei o que mais, que nós vamos virar a Venezuela, que a volta do Lula vai ser justamente, nós vamos virar a Venezuela, certo? Então, veja bem, apesar do republicanismo, apesar das diversas conferências extremamente democráticas para a realização de mudanças em vários setores, tentando fazer tudo de baixo para cima e não de cima para baixo, mas existe toda uma cultura, primeiro, um complexo de vira-lata, que nós continuamos com ele, ou seja, aquela ideia de que vem da Europa é melhor, o povo chega aqui chiando, todo mundo puxa um lugar na universidade, em qualquer canto para ele. É diferente, nós sabemos o caso do nosso amigo que ficou 30 anos na França, e para conseguir uma cadeira de professor lá, ele ralou 20 anos. Aqui a pessoa chegou falando com sotaque. No outro dia ele está num lugar muito interessante, dentro do establishment brasileiro, né? Então, veja bem, nós temos uma realidade cultural, infelizmente, ainda de uma extrema submissão. E veja bem, o Paulo Freire, logo em seguida, depois desse golpe, a pessoa mais atacada em termos intelectuais foi um sujeito que, para os comunistas mais radicais, é assim, uma irmã Paula. E o Paulo Freire foi satanizado por essa gente. Um cara que fala em cidadania, um cara que fala em consciência crítica, e, de repente, você vê que esse pessoal, vamos dizer assim, não, ele não pode ser o patrão da educação brasileira. E mais, aí eu quero entrar numa outra questão que é polêmica, e dar um outro programa, que é a maldita escola sem partido. Se no Brasil a escola tivesse sem partido, nós não teríamos tido esse golpe. A verdade é que a escola não tem partido mesmo. Ainda não tem. O Alexandre também está dizendo, importante salientar também que a entrada de estudantes de baixa renda em universidades privadas vem se restringindo cada vez mais devido às mudanças de cortes em programas como o FIES e ProUni. E o Vic Zamo está falando, como vocês acham que a ignorância política do povo pode ser melhorada? A gente está já no fim, aí eu queria... Já que você fizesse a fala que você quer fazer, as considerações finais. Eu vou só retomar um pouquinho aqui o que o Rosendo falou, que lembrou muito bem o Gessé Souza, que eu creio ser hoje um dos intelectuais que está à altura do seu tempo, pensando, cavalgando, né, do tempo, e recomendar esse livro. Na verdade, quebrando o pau da Fox, a inteligentícia brasileira toda com ódio dele. Pois ele vem justamente, ele nos ajuda a compreender esse silêncio e essa cumplicidade da inteligência brasileira, né? Sobretudo essa de matriz bem uspiana, né? Que, de certo modo, é colocada como sendo um modelo, paradigma, né? Que todas devem atingir,
por não discutir o que é o real problema da nação. Aí tem a questão da Vicky, da ignorância política. Essa ignorância política, ela é alimentada por uma espécie de um mainstream simbólico, que o grande problema do Brasil é a corrupção. E isso você viu dentro das universidades. Só que isso é uma montagem. O grande problema, e é justamente o tema, o teor fundamental dos livros e da tese que o GECE agora desenvolve. O grande problema político do Brasil, político-econômico, é a desigualdade. Né? A desigualdade... Que profunda, o velho Brizola sempre bateu. A desigualdade profunda, vergonhosa, e que imoral. Nem precisamos fazer revolução socialista, nem nada, porque se trata de, dentro ainda do campo liberal. Quer dizer, essa é uma questão que os próprios liberais discutem, não por acaso. Nós ainda não tivemos, minha querida, uma reforma agrária de verdade, coisa que o próprio Banco Mundial há décadas vem exigindo. Olha, vamos nos lembrar, nós, quem está nos vendo, e provavelmente é o pessoal do campo da esquerda, gente, o Lula ganhou o prêmio, a notoriedade de estadista global, não foi no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, bolivariano, cubano, iano. Não, foi em Davos. Foi a nata do capitalismo ocidental dizendo: esse homem é estadista global. Quem disse que o Lula era the guy não foi o Chaves, foi o Obama. Por quê? Porque o Lula foi um grande operador de políticas liberais inclusivas. É isso que, inclusive, a esquerda mais crítica, Lula disse, conciliou e tal, e tal. Ou seja, foi capaz de fazer a universidade pública melhorar, crescer em relação ao período anterior, e também o setor privado. Tá entendendo? Então, essas políticas de distribuição, e agora, o pecado capital. As pessoas que foram beneficiadas por isso, eu não vou dizer todas, mas a pesquisa indica, não foram. Aí sim, aí tem essa ignorância do papel do governo, das políticas públicas, quer dizer, o discurso da meritocracia que o mainstream midiático consegue colocar através das novelas, dos programas de entretenimento, e quem capturou isso com muita efetividade foram as igrejas pentecostais. Então, aí dominando, eu acho que pelo tempo, palavrinha, tem muito pano para manga para mais. Foi. Interessante essa sua resposta. Professor, suas considerações finais. Olha, os pesquisadores brasileiros, meus colegas, inclusive da universidade, com os quais vou me encontrar hoje à tarde, são verdadeiros heróis. E eu queria só dizer o seguinte: eu acho que muita gente já ouviu falar em Susana Herculano Rosell. Ela escreveu um texto muito interessante, ela já foi pesquisadora do MIT, Estados Unidos, Massachusetts. Ela foi pesquisadora do Instituto Max Planck, e ela tentou ser pesquisadora no Brasil, e ela foi embora porque disse: não é possível fazer pesquisa no Brasil, pesquisa séria. Não, disse. Souza, eu gosto até, vou fazer uma homenagem aqui, porque já que a gente está falando de pesquisa, eu sou filho de dois pesquisadores, inclusive, bastante renomados da Academia Mundial de Ciência, né, com longa estrada de trabalhos, de pesquisas. São heróis da resistência, viu? De serem chamados, inclusive, para trabalhar e representar o Brasil em parcerias internacionais com o governo da França, com a NASA já trabalharam com o governo francês, tiveram a oportunidade de conhecer o próprio imperador do Japão, do tamanho do índice das pesquisas deles, que inclusive tem tradução até para árabe. Então, eles são realmente pesquisadores de ponta. Vamos trazê-los. E a tristeza deles, nesses últimos tempos, de perceber para onde está caminhando a universidade brasileira, e a eterna dificuldade deles, né, de conseguir fazer tudo que eles têm de capacidade para fazer, por tudo aquilo que ainda é oferecido, e às vezes com uma visão torta de que a pesquisa não é importante para a universidade, essa visão de esquecer que o laboratório é importante, esse espaço é importante, faz sempre a profissão dele ser uma profissão de extremo sacrifício. Ele agora está na FUCAP, está
tá na direção da FUCAP, mas minha mãe continua lá no Labomar, no chão de fábrica da universidade. Então, fica a minha homenagem aí aos dois, já que nós estamos falando de pesquisa. E o Souza Júnior está dizendo o seguinte: o caso do reitor que cometeu suicídio vítima do golpe, tendo apoiado o impeachment da Dilma e a Lava Jato, citado pela professora Sandrena, lembra o caso de Carlos Lacerda, um dos maiores apoiadores do golpe militar de 64 e depois vítima da ditadura. Assim como hoje, os juízes que serviram ao golpe contra o governo Dilma e agora contra o Lula também são atingidos e já estão sendo. Veja-se o caso do auxílio moradia pelos golpistas. No caso, os maiores beneficiados, que são os rentistas, aliás, vou fazer um parênteses, a nossa futura quase não ministra também acabou de levar mais uma pancada na cabeça, viu, Souza Júnior? Parece que o golpe que o pai ajudou a implementar lá no início do mensalão está batendo na cabeça deles ali também, mas dessa vez por motivo que eles estão merecendo mesmo. E agora serão atingidos pelos golpistas, no caso, os maiores beneficiários, que são os rentistas e o capital financeiro internacional, quem apoia golpe contra a democracia e não é beneficiado diretamente, comete, de certa forma, um paradoxo. É como ir às ruas defender o fim do direito de manifestação. Só um pontinho, eu acho que a gente vai ter um desdobramento desse nosso encontro, porque quando você citou a Suzana, eu tenho uma certa discordância da Suzana. Assim, eu gostaria depois, a gente fica o financiamento de pesquisa 2, outra vez, discutir o caso Nicoleles, Miguel Nicoleles, e o que ele fez em Natal, e que agora sim desmontou. Agora desmontou. É um centro de pesquisa, mas um centro de pesquisa com essa visão da inclusão social. Não era um centro de pesquisa como esse centro de pesquisa que, evidentemente, é necessário, mas mais encastelado dentro da universidade. A gente deve recuperar isso que o Nicoleles fez em Natal. Né? Só para... Então é isso, encerrando por hoje. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigada, professora Sandra Helena. E nós nos encontramos aqui amanhã. Eu agradeço, viu? Ele será convidado outra vez. Com certeza. Obrigada por vocês que estiveram nos acompanhando até agora. A gente se encontra amanhã nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, Jonathan Neto. É isso, agora são 11 horas em ponto. Acabamos de conferir e de ouvir o programa Democracia no Ar. É um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Estras Gomes, locução comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje, professora Sandra Helena. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, a você também na sua página pessoal, que fez reverberar, para ainda reverberar muito esse programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente se fala amanhã a partir das 10 horas da manhã. Até lá. Democracia no Ar. Atitude. Sua